Usa o teu filho hoje para falar conosco e que ele seja a voz do Senhor para cada um de nós essa noite. Eu oro assim agradecido pela vida dele, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, amém? Benção, né? Paz, queridos, tudo bem? Faz uns 5 minutos atrás que ele falou que eu podia até 8h15, será que... Aí, que bom, né? Se passar um pouquinho não tem problema das 8 horas? Amém, eu aceito, viu? Porque senão eu não consigo me organizando aqui com vocês e a gente vai deixando a palavra de Deus fluir dentro do nosso coração, amém, queridos? Graça e paz para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael, sou pastor na Igreja Nazareno, lá no bairro do Quintino 2, amém? Com o mesmo propósito, nós temos um compromisso também com o reino de Deus e nos aproximarmos cada dia mais também de Deus, tá? Compartilhar com vocês algo essa noite, que eu compartilhei na sexta-feira lá na igreja, e confesso aos irmãos que depois que passou o período da pandemia, durante a pandemia, e quando estava se encerrando aquele momento em que a gente estava meio de análise, de reflexão, né? Eu fiquei falando comigo mesmo qual o impacto que o Evangelho causou na minha vida, e fiquei olhando a tudo que acontece à minha volta, e percebendo o que as pessoas, como elas têm se comportado, e como elas têm vivido. E Deus ministrou no meu coração um forte desejo de pregar sobre as boas novas. E eu falei, tudo bem, então eu vou pregar sobre as boas novas. É uma pregação? Não, mas eu senti no meu coração de pregar sobre as boas notícias que o Evangelho nos trouxe. Que existe uma boa nova, mas dentro dessa boa nova existe várias boas notícias. E eu gostaria de compartilhar com você essa noite um exemplo aqui do que o Evangelho pode fazer na nossa vida. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 19, enquanto você vai localizando aí. Lucas capítulo 19, verso de número 1, enquanto o Nani vai conseguir colocar lá para nós, eu já vou falar. Eu vou resumir para você o que tem aquecido o meu coração. O que tem aquecido o meu coração, falando sobre o Evangelho, vendo sobre as boas novas do Senhor, vendo a importância da Bíblia, importância na minha vida, na sua vida, em onde que ela cabe, eu vi que o Evangelho tem um efeito muito forte. O Evangelho, as boas novas, né, do Senhor, que é a boa notícia que veio de Deus para a nossa vida, ele tem um papel muito importante. E se esse papel não for cumprido na sua vida, ou não estiver sendo cumprido, eu espero que você dê espaço para ele se cumprir. Primeira coisa que eu quero que você entenda do Evangelho é que você não fique emocionado com o Evangelho, com as boas novas do Senhor. O Evangelho não tem a ver com emoção. O Evangelho não tem a ver com o que está sentindo. O Evangelho ele é muito além disso, muito, muito além disso. Muito além da política, muito além da economia, muito além do nosso tempo, muito além da vida que é tão rápida do ser humano. Ele tem um papel fundamental, e isso não é para o João, para a Maria, é para todos os homens na terra. O Evangelho é para todos. As boas novas são para todos. E o Evangelho ele tem um papel fundamental. E olhando as boas novas que eu venho pregando, eu vi que o Evangelho ele nos abraça. Quando nós nos sentimos abraçados pelo Evangelho, sabe aquele abraço? Quem você abraça? Aquela pessoa que você tem um contato, aquela pessoa que você conhece, uma pessoa que você tem intimidade, um parente seu, um amigo seu, você abraça ele. O Evangelho faz isso conosco. Ele vem e nos dá um forte abraço. E assim ele é conosco. Tão somente, tem algumas situações da nossa vida em que o Evangelho vai além. Ele não é só um abraço, ele nos dá a mão. E nos dar a mão é muito além também do que dá sentir um abraço. É o momento em que você está vivendo. Dá a mão em que sentido? Quando eu estou com meu filho e ele precisa atravessar uma rua movimentada, o que eu falo? Calma aí, que eu vou dar um jeito nessa situação. O pai sabe o que está acontecendo aqui, sabe o momento de atravessar e sei que eu vou levar ele seguro do lado de lá. Então muitas vezes o Evangelho também vem para te dar a mão, para te ajudar nessa jornada que você está enfrentando. Em outra situação ainda, querido, que o abraço não é o suficiente, que a mão estendida também não é o suficiente.
o Evangelho ele te carrega no colo. Quando você não tem mais força, quando você não tem mais opção, quando você já está desiludido, Ele vem e te carrega, e te leva, e te carrega. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Isso é o Evangelho. E por tantos assuntos que eu já abordei ali, como boas novas, eu gostaria de compartilhar um personagem essa noite com você, que fala muito sobre isso do Evangelho, sobre esse papel fundamental do Evangelho, que é a inclusão, que é o acesso. A boa nova do Senhor foi enviar Jesus para que a distância que havia entre o homem e Deus fosse reduzida, e ele se tornasse então o caminho. Eu tenho me apegado demais nesses tempos com a simplicidade da palavra de Deus, porque eu gosto muito de pregar na teologia, gente que gosta de ir pregando, argumentando, orquestrando, mas eu tenho percebido que a simplicidade da palavra de Deus, uma vez que ela é gerada dentro de nós, ela produz fruto. Não é a palavra bem construída, é a palavra que mora dentro de nós. Entendeu, irmão? Ela gera algo, ela produz algo. Não é uma impressão, não é uma sensação, é um fruto. É algo que você vive, que você vê, que você toca e que você começa a analisar. E eu gostaria essa noite que você, ao receber essa palavra aqui, muito conhecida, de todos nós, das crianças, de todos vocês saíssem também ministrados essa noite aqui. Amém? Lucas capítulo de número 19, verso de número 1 a seguir. Eu vou ler até o verso de número 9 também. Lucas 19, verso de número 1 até o verso de número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Verso de número 2: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Verso de número 4: então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Verso de número 6: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Verso 7: todos os que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma de alguém tenho defraudado, eu o restituirei 4 vezes mais. Verso de número 9: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Eu vou ler o último aqui. Porque o Filho do Homem, olha o Evangelho, olha a boa nova, veio buscar e salvar o perdido. Verso 10 novamente: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Entenda, querido, que salvar e buscar o perdido é você e sou eu. Somos nós, eu e você. Jesus veio para nos buscar, nos salvar. Amém? Glória a Deus. Zaqueu capítulo de número 19 aqui, falando aqui, quer dizer, Lucas capítulo 19, falando sobre o personagem chamado Zaqueu. Quando nós começamos a ver aqui então, no verso de número 1, que entrando ele em Jericó, ele atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, fala aqui um pouco da característica desse homem, maioral dos publicanos, ele era rico, estava ali também, junto àquela multidão. Onde Jesus ia, ele levava uma multidão. Onde Jesus estava, tinha uma multidão em volta dele. E aqui fala que, dentre uma dessas pessoas na multidão, se encontrava um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem de condição financeira boa, tinha um bom emprego, para sua família estava tudo bem, para si mesmo estava tudo ok.
Ele olhava para si e via tudo bom. O dinheiro não faltava, o emprego não faltava, tudo que ele queria, ele podia pensar e fazer. Comer o que ele queria, dormir onde ele queria, fazer o que ele queria. Tão somente a profissão de Zaqueu era uma profissão. Publicano esse, que cobrava impostos dos seus amigos, irmãos, conhecidos, que era o mesmo povo do qual ele era natural, que eram os judeus. Para você entender um pouco comigo, o contexto histórico é, os judeus moravam ali, e aquela região ali era governada pelo reinado de Roma, e Roma cobrava imposto então dos judeus, e esses eram obrigados a pagar impostos, queridos. E é difícil pagar imposto, né? Pagar conta, não é verdade? Você já pegou a conta de luz quando ela tem um reajuste, um aumento? Aí você não sabe se é o povo que está te passando a perna ou se é a luz que está ficando acesa. Você já fica mal-humorado, você quer saber, tudo você controla muito bem. Eu nunca vi ninguém na fila de um banco, na fila de uma lotérica, precisando pagar uma conta feliz demais, sorrindo, fala, nossa, hoje eu estou alegre, né? Porque é uma obrigação, aquela conta ali é uma obrigação. Imagina então, o homem que ia cobrar ali a dívida, e esse homem não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe desses homens. Então o cara que podia estar cobrando imposto, falou, olha querido, eu só sou um funcionário, o ruim mesmo é o patrão. Então sobrava ainda mais na conta desse nosso conhecido aqui, Zaqueu. Por quê? Porque a fama dele era ruim entre o povo, e ele, diz a palavra de Deus, no verso de número 2 que nós lemos, ele era um homem rico, acumulou a sua riqueza, de acordo com o seu trabalho, com aquilo que ele fazia. E ali Jesus então vai passar por aquele caminho, por aquele local, e tem uma multidão acompanhando ali Jesus. Zaqueu, consigo, alguma coisa incomodou, alguma coisa despertou no coração dele, alguma coisa chamou a atenção dele, se foi uma conversa dentro da rua, se foi um amigo, ou alguém falando alguma coisa, eu não sei o que aconteceu, que Zaqueu, sabendo daquela situação, ele quis ver Jesus, ele quis ver quem era Jesus, ele quis ver com seus próprios olhos quem era Jesus. E a outra narração que fala aqui, no verso de número 3, quando ele procurava ver quem era Jesus, ele não podia, porque tinha uma multidão, e por causa dessa multidão, impedia dele ver quem era Jesus. Eu entendo aqui, já começo a verificar algumas coisas na palavra do Senhor, querido. Quando existe uma multidão, quando existe algo que nos impede de estar bem próximo daquilo que nós queremos do reino espiritual, e isso não precisa ser uma multidão, isso pode ser uma situação que você está vivendo, algo que esteja entre Jesus e você. No caso de Zaqueu, aquele dia era uma multidão, mas ele estava determinado. Eu quero falar algo sobre isso com você. Quais são as suas determinações? Pessoais, a gente tem muita determinação, e a vida não funciona sem determinação, é verdade ou não é? Você quer se formar na faculdade, quer se formar num curso, quer aprender a fazer alguma coisa, você não sabe fazer, você precisa se dedicar, existe uma determinação por aquilo ali. E então, a determinação na vida de Zaqueu aquele dia, ele não consegue olhar a multidão como um obstáculo, ele arruma um jeito dele ver Jesus face a face. E eu quero te falar isso, muitas vezes, com o passar do tempo, com o passar dos anos, vai nos faltando essa determinação, porque a gente vai se acostumando, que nós já é conhecido de Jesus, nós já tivemos um encontro com esse Jesus, e aí a gente não vai precisando mais estar com Ele. O problema é que na vida espiritual, querido, qualquer vacilo e qualquer descuido vai nos afastando também de Jesus. Entenda que isso é sério, querido, que eu estou te falando. Por que estou dizendo isso? Porque na própria Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele repreendeu o apóstolo Pedro por causa de um comportamento que ele estava tendo. Olha lá, hein, querido, para repreender Pedrão, hein? Gente, mas Paulo resistiu ele, afrontou ele, falou assim, Pedro, o que está acontecendo com você? Não é o mesmo Pedro que eu conheço, seu comportamento não é mais o mesmo, suas atitudes não são mais a mesma. E aí ele teve que conversar com ele a respeito. Então, se não tem ninguém, o Evangelho consegue fazer isso, querido, faça essa análise pessoal sua. Quais são as suas determinações? Qual a distância que você está vivendo de Jesus? Isso é o Evangelho. A boa nova é que Jesus veio à terra,
E a boa nova é que Ele veio buscar e salvar a mim e a você, o perdido. Só que nós não estamos mais próximos dEle. Não vivemos uma vida de rotina tão próxima de Jesus. Então quando eu olho aqui, eu aprendo demais e tomo essa lição de Zaqueu, que nada pode me colocar como um empecilho. E eu quero ver, eu vou ver. Não vai pelo que estão falando, não vai pelo que está sendo anunciado, não vai pelos grupos de WhatsApp que você tem, porque ali se apresenta um Jesus, ali se apresenta quem é esse Jesus, e ele não conhece esse Jesus. Então o que ele foi fazer? Ele foi ver, ele foi querer ter a sua experiência com Jesus. E eu quero falar para você hoje, que já teve ou ainda não teve uma experiência com Jesus, volte a ter a sua própria experiência com Jesus. Não aceita apenas o testemunho, a bênção na casa do lado, aceita a bênção na sua casa, querido, porque Jesus veio buscar e salvar você também. O que eu estou querendo dizer é que não vai na conversa do outro. Ah, mas e esse Jesus aí, se ele ficasse ouvindo e tivesse um grupo de WhatsApp, a multidão, ele já estava lá no grupo da multidão, né? Porque é assim agora, vai fazer uma festa, ele já faz o grupo da festa, não é? Grupo da festa da semana que vem, a gente faz o grupo da festa. Então vamos lá, multidão, pá, quem vai aí na carreata da multidão? A gente faz um grupo de WhatsApp, aí vai falar assim, Jesus vai passar lá. Aí sempre aparece um desatualizado, um que quer colocar o ponto de vista dele, e fala assim, mas esse Jesus aí não é aquele carpinteiro? O que você vai fazer aí na multidão, gente? O sol está quente, você já viram a previsão do tempo? Aí a gente começa a colocar tudo no negócio. Ei, aí o outro vem, ele é marceneiro e não é nem dos bons ainda, viu? Porque uma vez ele fez uma mesa lá para mim, e ela está meio que, sabe? Ela não está tão boa assim. Eu não sei não, hein, se compensa a gente ir lá para ver esse negócio. Então se você ficar ouvindo para o que estão dizendo, que esse Jesus, você vai lá no Google, realmente tem as versões que ele não veio assim, que esse Jesus não é bem assado como a gente está pregando, aí você começa a ir na onda do Google, do seu conhecido, do seu amigo de trabalho, do seu amigo de faculdade, do seu vizinho, que é contra a autenticidade de Jesus Cristo. Então não dê ouvido, faça como Zaqueu, eu quero vê-lo, eu quero ter o contato espiritual. Não fica ouvindo, experimenta o evangelho na sua vida, experimenta a boa nova na sua vida, deixa ela te consumir, deixa ela gerar algo dentro de você. Amém, irmão? Sempre que a multidão está junto, vamos lá, não é boa coisa, porque a voz de todo mundo não pode ser a sua voz. A mesma multidão, talvez não essa, mas uma grande multidão também, no dia em que foi escolher entre Jesus e Barrabás, o que eles gritaram? Quem que nós vamos libertar? Era Jesus? Então a multidão foi e anunciou Barrabás. Então olha, preste atenção no meio que você convive. É isso que eu estou querendo te dizer. O que eu estou querendo abrir aqui para você é, tenha atenção, tenha um cuidado e analise a sua vida. A multidão, ela muitas vezes nos desanima. Você anda com pessoas que estão depressivas, desmotivadas, se você não for lá, querido, já para motivar a pessoa, você sai do mesmo jeito junto. É impressionante, tem umas pessoas que a gente conhece, que a pessoa vive doente, com dor, né? E aí você vai falar com a pessoa, você está num dia mal, parece que a dor da pessoa pega em você, né? Estou com uma dor no ombro, aí cara, você sai de lá meio carregando o ombro assim, porque aquilo te contamina, aquilo pega em você, é algo que é impressionante, a notícia ruim, a influência errada, não só da vida da pessoa, mas de como toda a vida é terrível. Olha o que está acontecendo, você sai de lá, nossa, eu nem vim com essa impressão, estou saindo daqui com a impressão que a vida é terrível. E uma vida pode ser o que for, eu não sei da vida, mas uma coisa eu sei, segura aí, é que se o evangelho chegar na sua vida, você será abraçado, você terá uma mão estendida e você terá alguém para te carregar no colo. Se a vida estiver difícil, se estiver tendo fácil, Deus é Deus na sua vida e sempre será. O que eu estou querendo falar é que tem circunstância na vida, mas tem o evangelho à sua disposição, tem Jesus do seu lado. Eu lembro quando eu fui tirar a carteira de motorista, fui lá no Botafogo lá e tem uma multidão ali para tirar a carteira de motorista, né, querido? Você chega ali, o clima pesa, porque já começa a dar uma dor de barriga. Nossa, pensa num negócio que é difícil, né? É que nem prova na faculdade, o menino estuda daquele Enem, né, vestibular, estuda o ano inteiro, quando vai fazer a prova, querido, é difícil o negócio, começa a dar uma dor de barriga, porque ali você se vê de frente com a situação. Aí eu fui lá tirar a carteira de motorista, né? E aí todo mundo, antes de você tirar a carteira de motorista, é uma beleza, né? Já começa a família inteira, os amigos, nossa, isso aí é difícil demais. Eu reprovei não sei quantas vezes, você nem perguntou para a pessoa,
Nem perguntou. Nossa, eu reprovei 8. Você fala, meu Deus do céu. 8 eu vou tirar a carta daqui uns 4 anos. Não é possível se eu reprovar tudo isso. Você vai ver que é difícil. Aí você chega lá no dia, querido. Filho, o clima está tenso, está pesado. Aí você chega quietinho assim. Aí o pessoal começa a falar, aquele delegado ali, aquele ali é o pior de todos. Aí você fala assim, gente do céu, tomara que eu não caia com isso. Aí você começa a entrar em oração, começa a te dar um movimento, porque você está dando ouvido. Você está dando ouvido o que vai acontecendo. E aí a outra pessoa chega do seu lado e fala assim, a 5ª vez que eu estou fazendo essa prova hoje com esse cara aí. Querido, não tem. É a multidão. É a distância que nós temos de alcançar o que nós queremos. Está apresentado ali. Aí você fica dando ouvido, querido, eu não sei se acontece com você. Você entra lá, a perna já está bambeando, o joelho já está tremendo. Você não consegue ajustar o retrovisor. Você vira para você tenta ir para lá, mas para o lado certo não vai. Porque dá ouvido. Você está ouvindo, você está sendo influenciado. Você está deixando isso chegar dentro de você. Eu vim falar para você hoje, querido. Jesus veio buscar e salvar o perdido, para que você não viva dando ouvido para uma multidão, mas que você veja com os seus próprios olhos quem é esse Jesus. Esse é o Evangelho. Um Evangelho que precisa todo dia me incomodar. Um Evangelho que precisa todo dia falar a minha pessoa. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo com você, com o Circlano, com o Bertrano. Eu estou preocupado comigo primeiro. O segundo ponto é que eu vou viver esse Evangelho, porque é para mim. É para mim, e eu me encontrei com esse Jesus. Se eu me encontrei com esse Jesus, eu quero anunciar Ele para outras pessoas, amém? Deixa eu correndo lá, que senão o tempo não vai me ajudar demais. Versículo de número 3, então ele, arrumando uma situação, ele subiu diante de uma árvore, sicômoro, para vê-lo, e por ali, porque ele iria passar. Verso de número 5, quando Jesus chegou naquele lugar, ele parou, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar na sua casa, ficar ali com você. Olha lá, olha o que o Evangelho faz com a gente, querido. Primeiro ele só queria ver quem era Jesus, só queria olhar, para ver o tamanho, a estatura, para ver o que estava acontecendo. E quando ele está em cima da árvore, que você conhece bem a história, Jesus está passando ali, para debaixo da árvore, olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce, hoje eu vou lá na sua casa. O coraçãozinho dele veio a milhão. O Evangelho faz isso também. Uma das boas novas que é, o Evangelho nos surpreende. Eu só cheguei na igreja por causa de um emprego. Amém, querido. Você chegou por causa de um emprego, foi ministrado, foi transformado e vai ser salvo. Cheguei na igreja porque só tinha uma situação de enfermidade na minha casa, eu estava precisando de um socorro, de uma oração. Porém, quando eu tive contato com esse Jesus, ele falou, você não vai só me ver, eu vou te salvar você e a sua casa. Eu vou transformar você e a sua família. O Evangelho, ministrado na nossa vida, ele nos surpreende. Deixa o Evangelho te surpreender. Deixa ele gerar dentro de você. Deixa ele produzir dentro de você. A quem queria só vê-lo, agora esse homem receberia o Senhor, enviado de Deus, que estava na terra para salvar a humanidade, ele entraria na sua casa. E ali então Zaqueu desceu depressa e recebeu ele com alegria. Verso de número 6. O comportamento de Zaqueu foi receber a Jesus com alegria. Por quê, irmão? Verso 7, todos que estavam ali naquela multidão, eles murmuravam entre si dizendo, ei, esse Jesus vai na casa desse pecador? Jesus vai à casa desse pecador? Jesus não sabe que esse homem é pecador? Olha que interessante, o povo vê o que Jesus não viu. O povo deu a descrição de Zaqueu que Jesus não deu. Vou falar algo a mais aqui para você que o Evangelho faz, querido. Todo mundo passa a sua vida na frente da vista dele, Jesus vê de outra forma. O mundo te vê de um jeito, Jesus te vê de outro. O mundo te vê como publicano, aquele cara que cobrou imposto, eu tinha que pagar tanto, esse cara está aumentando minha conta. Esse cara é bandido, esse cara é safado, esse cara não merece. Mas Jesus olhava ele como um perdido a ser salvo. Entende o que eu estou querendo dizer? O olhar de Jesus para Zaqueu era diferente da multidão.
O olhar de Jesus para Zaqueu era diferente do que o vizinho achava, do que o seu parente achava. É isso. Então entenda, querido, que muitas vezes esse próprio olhar não é só da multidão, é nosso mesmo. Eu não mereço, eu não sou capaz, a minha vida é uma miséria. E quantas pessoas já não se entregaram para a sua vida? Mas Jesus olha para você de um outro ângulo, fala: você é especial para mim, você é importante para mim, eu tenho um plano especial na sua vida, é por sua causa que eu vim à terra, e é por isso que existe o Evangelho, a boa nova, para chegar até você, que todo mundo fala errado, você não se considera, mas para você o Evangelho cabe. Zaqueu recebeu com alegria, porque o Evangelho cabia na vida de Zaqueu. O que eu quero te dizer com isso? Que muitas vezes a gente fica analisando, né, se tem espaço para Jesus, se não está, qual é o tempo que nós estamos dando para Jesus ou não. Quantas pessoas você já não convidou para vir à igreja e que eles acham que essa boa nova, esse evangelho não cabe hoje na vida delas? Ah, hoje eu não vou, quem sabe outro dia, já fui, mas não vou mais à igreja, estou desanimado por isso, por aquele motivo, por aquilo outro. Mas Zaqueu, ele aceitou o evangelho para si, e com alegria ele recebeu. Amém, irmão? Todo mundo murmurava, todo mundo apontava, todo mundo dizia algo contra Zaqueu. Jesus não disse. Jesus então vai até a casa de Zaqueu, que é no verso de número 8, espera só um minutinho para a gente ler. Jesus chega na casa de Zaqueu aqui. Você viu na narração do texto o que Jesus apontou de errado lá na casa de Zaqueu? Você viu qual foi a crítica que Jesus fez para Zaqueu? Jesus foi lá apontar o dedo para Zaqueu, falar: Zaqueu, você queria me ver, senta aí que eu vou te dar um sermão, senta aí que eu vou te dar a lição da salvação. Jesus não fez nada disso, querido. Jesus não apontou para Zaqueu as suas culpas, Jesus não apontou para ele a sua conduta, se ele estava trabalhando honesto ou desonestamente. Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus foi até a casa dele só para estar ali. Quando Jesus chega ali então, na casa de Zaqueu, diz a palavra de Deus aqui no verso de número 8: entretanto Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu resolvo hoje dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu o restituirei 4 vezes mais. Zaqueu, uma vez que ele entendeu que Jesus estava na sua casa, uma vez que ele entendeu o que estava acontecendo na vida dele, querido, ele tomou um novo comportamento e uma nova atitude. Zaqueu se transformou num novo homem. O Evangelho, ele inclui, ele transforma e ele salva. Vou falar de novo para você, querido. O Evangelho, ele te inclui, porque você não merecia, Zaqueu não merecia, eu não merecia, você não merecia, mas ele incluiu Zaqueu, ele incluiu Rafael, ele incluiu todos os irmãos. E curioso que eu estava pregando lá no Quintino, na sexta-feira, essa palavra, aí teve um rapaz, o Jean estava lá, né, Jean? O rapaz: pastor, peço desculpa aí, porque antigamente, pastor, eu vim aqui, eu era da rua da igreja aqui, e quando estava tendo culto, eu vim e desligava a energia da igreja, puf! Olha o que o irmão fazia. Aí ele ficou com peso, acho que no coração, não sei, e comentou isso, né? Porque pelo que ele fazia, eu falei: Jesus inclui esses aí também, né? Os que desligam a luz da igreja, o que joga ovo, o que calunia, a todos, querido. Ao ladrão na cruz do lado de Jesus, que não merecia também, mas aquele dia, pela sua humildade e reconhecer que Jesus era o Senhor dos senhores, ele também entrou no reino de Deus. O Evangelho inclui, e o Evangelho transforma, para depois salvar. Para mim, irmão, para mim, Rafael, escuta o que eu vou te falar. A maior ação do Evangelho, o maior milagre, a maior resposta da Bíblia, concluída e resplandecente na vida de um ser humano, é transformação. Para mim não tem nada que se compare a uma transformação, não tem milagre que se compare, querido. O cara estava com enfermidade, ia morrer, estava desenganado pelos médicos, ele foi curado. Para mim não tem problema. A transformação na vida da pessoa é o maior milagre que pode acontecer. É aquele que a humanidade virava as costas, a multidão falava: não merece, é um ex-drogado, é um ex-viciado, é um ex-detento, mas Jesus o abraçou e o incluiu no seu Evangelho, e a sua vida agora é transformada.
Entenda, querido, que isso é o maior milagre, a transformação. Não é a chave da casa própria, não é a chave do carro novo, não é nada disso, é quando uma vida é transformada, porque a palavra de Deus, ela entra e ela transforma a vida da pessoa. Zaqueu recebeu Jesus em casa, estava ali feliz, no contexto, no versículo de número 6 que nós lemos, chegou ali, algo gerou dentro dele, a transformação impactou ele, e ele falou assim: olha, a partir de agora eu vou vender metade e vou dividir, metade da minha riqueza. Entenda que a riqueza era tudo que Zaqueu tinha e possuía, tudo que ele gastou a vida inteira para conquistar, era o dinheiro, era a riqueza dele. Tudo que ele gastou, estudando, trabalhando, dedicando, não sei, não vamos julgar mais o Zaqueu, tadinho, né? Isso a gente tinha que fazer da gente. Ele era dinheiro, e aí dentro dele ele falou assim: metade eu vou dividir. Jesus pediu para ele fazer isso? Jesus mandou ele fazer isso? Zaqueu, eu não te critiquei, mas vamos lá, se você quer realmente ter uma chance comigo, nesse reino, esse reino que é o Evangelho, que é as boas novas, querido, é tão maravilhoso, que Jesus não te impõe nada quando você chega, Ele joga a graça dEle na sua vida, Ele derrama a graça dEle na sua casa, e depois você vai aí responder o que você está achando dessa graça. É diferente do que eu faço com meu filho, quando ele fala assim: pai, eu quero um presente, eu falo assim: então filho, você quer um presente? Então você tem que tirar nota boa na escola. A gente quer negociar o presente, né? A gente quer fazer algum incentivo para ele buscar aquilo ali. O Evangelho é diferente, vem a graça e depois nós temos que dar resposta pela graça de Deus na nossa vida. Jesus não pediu para ele: Zaqueu, divide metade. E curioso que Jesus, para o jovem rico, ele pediu a metade, pediu a sua riqueza, não foi? Ele falou assim: ei, aquele que chegou diante de Jesus, jovem rico, falou: Senhor, eu quero herdar a vida eterna. E ali, para a gente não, por conta do tempo, Jesus falou assim: ó, vende os seus bens e dá aos pobres e me segue. Ele fez isso, querido? Então o que eu quero dizer hoje para você é o seguinte: tem muitas coisas na nossa vida que imperava, que governava, que dava razão para a nossa vida, mas quando o Evangelho chega, ei, eu jogo fora e incluo o preceito de Deus na minha vida. Entendeu? Isso é o Evangelho. A riqueza, aquilo que ocupava meus desejos, minha motivação, meu ânimo, agora eu coloco o Evangelho dentro de mim. O Evangelho chega dentro de mim e ele então começa a fazer morada na minha vida. Entenda isso, querido. Tirando a riqueza então, dando espaço para o reino dele, ele ainda olha para a sua condição. Olha lá o que aconteceu nesse versículo de número 8. Ele espontaneamente disse que ia dividir a riqueza dele, mas ele disse: e se ainda eu defraudei alguém, olha lá, ele começa a ver as suas ofensas, as suas más práticas, o que ele fez de errado. Eu quero restituir o que eu fiz de errado para alguém, eu quero pagar o preço, porque uma vez que o Evangelho chega, eu quero viver limpo dele, eu quero viver transparente com ele, eu quero viver uma vida sem culpa, eu quero viver uma vida de sã consciência. E ele que construiu a sua vida em suas bases, do dia para a noite, ele foi transformado. Entenda, querido, que Zaqueu não amanheceu aquele dia determinado a dar metade da sua riqueza e nem restituir 4 vezes mais a quem ele tinha ofendido. Mas uma vez que a gente tem encontro com o Evangelho, a nossa vida não é mais a mesma. Eu vou falar de novo para você: uma vez que você tem um contato com o Evangelho, a sua vida não tem como mais ser a mesma. Não tem como ser mais a mesma. Aquele não estava perdendo, Jesus não pediu nada, ele não estava descapitalizando Zaqueu, ele estava fazendo Zaqueu entender o propósito espiritual na vida dele. Querido, para um pouco e entenda o propósito espiritual de Deus na sua vida. Entenda a graça de Deus e a misericórdia de Deus na sua vida. E para de viver uma vida de tristeza. Receba o Evangelho com alegria, como Zaqueu recebeu, porque ali chegou Jesus. Na minha casa governa Jesus, Ele está na minha casa. Ah, mas Jesus está na sua casa, está faltando o quê, querido? Não está faltando mais nada. É isso que eu quero te falar. Não está faltando mais nada. Zaqueu teve que tirar até algumas coisas para que ele pudesse ter a alegria completa de si. Não está faltando, está faltando ainda, pastor, isso. Eu não quero me alongar aqui, querido. Não está faltando. Olha que você já recebeu Jesus. Olha como está a sua vida. Olha que você já foi incluído, que você já foi transformado, que você já foi salvo. Olha isso. Jesus não pediu, Jesus não fez nada, mas ele se dispôs a fazer. Esse é o comportamento que Zaqueu teve. E Jesus então disse: ei, que hoje chegou a salvação nessa casa, pois que também esse pecador, esse miserável, como a humanidade o conhecia, a multidão,
os seus amigos, os vizinhos, ele também é filho de Abraão. Foi incluído, ele foi transformado e ele foi salvo. Entendeu, querido? Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei qual é a sua condição, eu não sei a dificuldade que você está passando, mas entenda o que eu estou querendo te dizer essa noite. Você não veio aqui para nada mais além de ouvir que você é incluído, que você foi transformado e que você vai ser salvo. Tudo que você conseguir na sua vida, meu querido, não sei quanto tempo você vai viver, não é tão suficiente e tão nobre quanto a boa nova de Jesus, que foi anunciada aqui por mim essa noite para você. Então o que eu quero que você saia daqui é com a cabeça erguida, falando: eu sou um escolhido, eu sou um transformado, eu sou salvo pela graça e pela misericórdia de Deus, porque Jesus veio e transformou a graça, o seu favor imerecido, para um homem que não merecia, para uma casa que não merecia. Jesus derramou sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida daquele irmão lá que apaga a luz no culto, sobre aquele bandido, sobre o mendigo, sobre toda a humanidade, querido. Vamos deixar o evangelho fluir, vamos deixar o evangelho chegar, vamos demonstrar que o evangelho causou efeito na minha vida, vamos mostrar a transformação do evangelho e vamos mostrar a alegria do evangelho. Não estou mais alegre, pastor. E aí, está faltando um pouquinho do evangelho de novo, da boa nova na sua vida, querido. Vamos demonstrar alegria, porque não sou eu que vou chamar a alegria na sua vida, e nem você que vai chamar na vida, mas é o que vai chamar a alegria, a graça derramada sobre a sua vida. Quer ter a sua família salva? Quer ver a salvação? Quer ver o milagre de Deus? Vamos anunciar esse milagre de Deus e essa salvação, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Inclusão, transformação e salvação. Deixa a humanidade julgar, esse merece, aquele não merece. Jesus abraça a todos, querido. Do fundo do meu coração, a palavra pode ter sido até simples para você, não tão base, teológica, algo que você queria ver, mas entenda e analisa a sua vida. Veja se você vê alguma coisa aqui na vida de Zaqueu, com a sua vida, com a riqueza, com o seu comportamento, como você está vivendo. Se você entender o propósito do que Jesus veio fazer, então você e a sua casa serão salvos, querido. E a partir de agora, esse evangelho, eu abracei ele para anunciar a salvação de Jesus. Eu tenho anunciado a salvação de Jesus. Jesus vai salvar você e a sua casa. Jesus vai salvar você e a sua casa. Jesus vai salvar você e a sua família. Não tem mais nada, querido. Não é chave de nada, de bênção, de porta aberta, de janela. Eu quero a salvação. E eu quero ver a salvação daqueles que estão à minha volta. E que você entenda isso e saia com alegria, recebendo a transformação e a salvação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor? Eu cortei um pouquinho aqui para chegar no tempo lá. Tem mais um louvor aí? Vamos nos colocar de pé? Então eu vou orar por você. Querido, e aí? Você era um daqueles lá que a multidão falava que não merecia? Você era um daqueles lá que todo mundo desacreditava de você? Tem um irmão que faleceu por conta da Covid. É um irmão que servia na igreja do Procópio, e ele servia muito também na igreja do Quintino Vieira, um grande amado nosso. Rapaz, eu ouvi ele dar umas 200 vezes o mesmo testemunho dele. Eu era alcoólico, eu vivia na sarjeta, mas um dia, querido, o evangelho chegou até mim, minha vida mudou. Eu vou falar de novo para você. Quando a gente chega na nossa casa, a parede azul continua azul. Se o ventilador está nhe, continua, não muda nada. Mas muda uma coisa dentro de nós. E ele não havia nada mais precioso na sua vida do que a transformação que foi feita. Porque pulavam ele na sarjeta. Não é por conta só do alcoolismo, mas pela condição que ele vivia dentro dele. Quando Jesus o incluiu, querido, ele viu que ninguém mais poderia fazer por ele o que Jesus fez. Ninguém poderia dar aquele voto de confiança. Ninguém poderia incluir ele no reino dele se não fosse Jesus. Ei, essa é a boa nova, querido. É para isso que nós estamos aqui. Por isso que nós chegamos à igreja, para ser salvo, para anunciar a salvação, para viver uma vida de transformação. Porque eu e você não merecíamos ser incluídos. Isso chama graça, imerecido para você e para mim.
Dê valor nisso, por favor. Dê ouvidos a isso. Que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus, tá, queridos? Como Zaqueu, eu quero subir. E aí, vai continuar colocando os obstáculos, ó. O mais alto que eu puder. Pode subir, querido, pode subir, ó. Só pra te ver. Eu também quero, Senhor, te ver, olhar Pai. para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. De novo, entra na minha casa. Entra na minha casa. Ei, deixa aí, querido. Entra na minha vida. Entra, Senhor. Mexe com minha Mexe, Deus. estrutura. Mexe com a nossa estrutura, Deus. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vai, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a teu santo nome, Senhor. Aleluia. Entra nas nossas casas, Senhor. Tenha liberdade, meu Pai, de operar na nossa vida, Senhor. Tenha liberdade, Senhor, de realizar uma transformação dentro do nosso ser. Deus, nós profetizamos e declaramos que cada casa aqui, meu Pai, seja incluída, transformada e salva pela graça e a misericórdia do Senhor. Que nenhum que está aqui, meu Pai, esteja de lado, esteja de fora, meu Pai, mas que a sua graça e a sua misericórdia reine e impere, meu Pai, no nome santo de Jesus, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O Senhor é o nosso bem maior, amém? Palavra abençoada, pastor Rafael. Deus continue te usando, viu, Rafa, para trazer essas palavras poderosas aos nossos corações. Antes de terminar, eu quero orar aqui por algumas pessoas. O Manuel, pai do Dri, pede oração pela família, pelos amigos, irmãos da igreja, pastores. O Dimas pede oração pela mãe dele, pela cura, libertação, do Edivaldo também, do Raul, Tiago, Mara, Adriana, a Camila e por ele mesmo. A minha sogra pede oração pela família,
A Neuza, a sua mãe só deu glória a Deus aqui, amor. O irmão da amor passou por um procedimento essa semana, tá tudo bem lá com ele? Fabrício, amém, vamos orar também por ele. O Nádio pede oração pelos pais e pelos parentes deles. Vamos orar essa noite. Eu quero incluir a mãe do Roger, a Rita, também está internado na Santa Casa. O Roger, nosso irmão aqui, esposo da Sandra, vamos orar por ele também. E por vocês que aqui estão, que vocês possam colocar a vida de vocês perante o Senhor. Pai, nós apresentamos diante do Senhor todos esses pedidos de oração que foram feitos aqui, por essas famílias, Pai, que estão longe ou perto de nós e que estão passando por um momento delicado na vida. Alguns com problemas de saúde, alguns precisando de libertação, de cura, alguns precisando de restauração no casamento, alguns orando pelos seus filhos, familiares, pela parentela. E nós aqui queremos pedir para que de maneira graciosa, como o pastor Rafael bem falou aqui para nós essa noite, o Senhor não nos aponta com dedos, mas o Senhor tem amor por nós. O Senhor nos enxerga com olhar de graça. E é nesse sentido da palavra que eu quero pedir ao Senhor: olha para nós, Senhor, essa noite e responde às nossas orações. Ouve, ó Deus, o clamor que nós levantamos aqui em favor de cada uma dessas vidas que fizeram os seus pedidos. Pai, eu sei que o Senhor nos ouve e eu sei também que o Senhor nos responde, e nós aqui já te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que responde oração. Oramos também pela nossa irmã Silvana, esposa do Nani, Pai. Sustenta a vida dela, o Nani, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia deles, desse casal. E que o Senhor faça a tua obra. E que a glória seja dada ao nome do Senhor através da vida deles. Abençoe os que estão aqui também essa noite. Os que estão em casa ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa cumprir os teus planos e a tua vontade em cada um de nós. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e as consolações do Espírito serão sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima semana a todos. Na quinta-feira às 8 nós estaremos aqui. Lembre-se, irmãos, de fazer a sua inscrição. Se você não fizer a inscrição, você está às vezes não honrando aquele que fez a inscrição, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana a todos, em nome de Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.